Rafael, psicólogo, e eu jamais um dia imaginei que eu iria me identificar com o pai do Shinji. Hoje a reflexão é sobre Gendo Ikari. Tem spoiler do anime, dos filmes de Evangelion. Vamos lá. Eu diria que o Gendo foi odiado por muitos anos, e só ano passado, no último filme, que o Hideaki Anno proporcionou a gente a ter mais empatia por ele. Antes não tava muito fácil, né? Ele foi por muito tempo, e talvez continua sendo um dos piores pais dos animes, junto com o Tucker de Fullmetal, Game Freaks, o Dario Brando também. A revista americana Wired nomeou o Gendo como o pai mais monstruoso de todos os tempos. O Gendo mostra a imagem daquele pai que está preocupado apenas com o trabalho o tempo inteiro, e com isso dá meio que uma negligenciada no filho. Ou seja, não fica muito interessado no desenvolvimento dele, fazendo analogia, é claro, da realidade de Evangelho pra nossa, que é bem diferente. E no caso, o Gendo só se interessa pelo Shinji quando de alguma forma ele vai se beneficiar dele. Eu sempre falo de personagens que sofreram abandono afetivo, mas hoje o caso é o contrário, é de um personagem que cometeu abandono afetivo. A decisão de abandonar uma criança, ela não é impulsiva. Normalmente é uma conclusão dramática de um longo processo de reflexão. Problemas financeiros, gravidez indesejada e também pais com poucos recursos emocionais, ou seja, falta de maturidade emocional, são alguns dos motivos que acabam ali por serem alguns fatores que contribuem para esse processo. Gendo acaba por abandonar o Shinji fisicamente e emocionalmente. Então sim, poderemos dizer que ele sim é um grande causador dos grandes problemas de desenvolvimento do Shinji. Por isso que odiar o Shinji é um exercício bem complicado de se fazer, porque sem dúvida nenhuma, uma das grandes causas do Shinji agir daquela maneira tem um enorme peso pelo que seu pai fez com ele. O processo que o Gendo age com o Shinji é uma dupla fuga. Ele tem medo de lidar com ele tem medo de lidar com o filho, e ao invés de enfrentar isso, ele foge, ele resolve se distanciar, e ele se distancia também porque ele não quer ver meio que o Shinji sofrendo. É uma dupla fuga. Ele foge por não querer lidar e por não querer ver ele sofrer. Tanto que a relação dele com a Rei é diferente. Ele é mais próximo dela, como se não existisse uma culpa ali envolvida. Com isso, ele consegue lidar melhor com ela. Não existe aquela barreira que ele tem com o Shinji, apesar de ser ainda uma relação disfuncional no quesito parental. Se prestarmos atenção, no fundo, é uma atitude bastante egoísta, que tem a ver com o próprio Gendo e não com o Shinji. O abandono parental é algo bastante complexo, porque é como se a pessoa abandonada, a criança, se sente culpada por isso. O Gendo acreditava que estando perto do Shinji só causaria sofrimento a ele. Com isso, ele optou por não fazer nada, uma fuga que trouxe consequências. Os resultados de um estudo do neurocientista Charles Nelson, realizado em Bucareste, ressaltam os efeitos nocivos do abandono nas crianças. Nelson explica que a arquitetura básica do cérebro é estabelecida geneticamente antes do nascimento, e experiências individuais após o nascimento formam o que acontece com nossos circuitos cerebrais. O estudo mostrou que as crianças abandonadas tiveram atividade cerebral reduzida, juntamente com a diminuição da matéria cerebral cinza e branca, além de scores de QI abaixo do normal, memória e função executiva prejudicada e altas taxas de problemas comportamentais e emocionais. Ou seja, difícil para quem assistiu o anime e observar esse fato, e mesmo assim não cultivar sentimentos negativos pelo Gendo. Pra você ter uma ideia, o Gendo fala: eu aprendi a ser odiado. Ele se auto-intitula alguém que é um objeto de ódio das pessoas, e que ele aprendeu a conviver com isso. E é claro, ele desenvolveu uma maneira de lidar com tudo isso. Afinal, quem gosta de ser odiado? E qual foi o mecanismo de defesa que ele utilizou? Se distanciando. As pessoas sobrevivem esquecendo as memórias. Essa frase me tocou bastante. Essas são as palavras do Gendo no segundo filme dos Rebuilds, que ele fala justamente pro Shinji, ali quando eles estão vendo o túmulo da Yui. E essas palavras, pra mim, definem basicamente o que é esse personagem. Porque esquecer é algo por si só contraintuitivo. Como você quer que o seu cérebro esqueça de algo simplesmente do nada? Colocando as coisas para debaixo do tapete, fingindo que não aconteceu nada. Fazer isso não dá certeza que você vai esquecer daquilo. E a história do Gendo retrata bem isso. Memória de curto prazo, memória de longo prazo. Itens na memória de curto prazo, como um número de telefone que você acabou de lembrar, muitas vezes serão esquecidos pelo cérebro, a menos que haja, obviamente, repetição constante. É totalmente adaptável ser capaz de esquecer intencionalmente eventos neutros, como número de telefone, caminhos errados, uma reunião. Esse esquecimento intencional ajuda a atualizar a memória para novas informações. Já a memória de longo prazo está tipicamente envolvida na retenção de informações por períodos mais longos de tempo, como lembrar, por exemplo, do nascimento do seu filho, ou de um evento marcante, um evento que causou algum tipo de emoção mais forte em você. O pesquisador e psicólogo Keith Payne mostrou em um estudo o porquê é tão difícil esquecer de uma memória dolorosa. Ele fala que você faz muitas conexões entre eventos emocionais e outras partes da sua vida, e é por isso que se torna difícil isolar essas memórias. Aí quando você tenta bloquear
que há a memória de um evento indesejado, a emoção torna o evento muito mais sensível, portanto, altamente mais acessível. Por isso é difícil esquecer. E o Gendo tentou fazer algo parecido. Primeiro, fingindo que não estava sofrendo, e segundo, ignorando toda a dor que ele deveria ter passado, que ele resolveu não passar. Como explica o biólogo molecular Stanislaw Bachrach, o cérebro ele não se importa se você está feliz, porque, na verdade, a única coisa que ele quer é que você sobreviva. Portanto, compreender as raízes do seu sofrimento é um ato de responsabilidade pessoal. Você precisa se perceber, observar o que está acontecendo com você. Gendo, ali na juventude dele, acabou conhecendo a Yui Ikari, e os dois acabaram tendo um relacionamento. A princípio parecia ser apenas ali uma relação de interesses, como se o relacionamento não fosse isso, né? Ela tem uma ligação com a Sally, e parece que a relação entre os dois gira em torno disso. Esse aparenta ser o maior interesse dele, só que a gente vê ele se apegando bastante emocionalmente a ela. Eles se casaram e tempos depois eles tiveram um filho chamado Shinji. Só que aí, depois de um tempo, a Yui acabou morrendo, e isso mudaria bastante a vida do Gendo, e consequentemente sua maneira de ver o mundo. Sua esposa se foi, sobrou o filho dele, e o que ele fez? Se distanciou do filho. Shinji foi levado a ser criado com outra pessoa, e ele cresce sem esse comprometimento do pai, sem receber nenhum tipo de afeto. E a mensagem que o Gendo passa é de ser um homem bastante frio, egoísta, manipulador, e que tem como seu único objetivo cumprir ali as missões da NERV, a companhia que ele trabalha. Mas como o mundo de Evangelho mostra pra gente, o mundo e as pessoas não são tão simples assim. Seria muito mais fácil dizer apenas que o Gendo seria alguém sem nenhum tipo de empatia pelos outros, um monstro. Acontece que o Gendo já tinha uma visão bastante pessimista do mundo, das pessoas, da humanidade. Ele não tem esperança na sociedade, nos humanos, e ele tem um objetivo e está disposto a fazer quase que qualquer coisa pra atingir isso. Só que, ao mesmo tempo, uma fala da Yui para o Kozo, seu assistente, me chamou bastante atenção. Ela fala: eu conheço um lado do Gendo. Ele é um homem extremamente gentil. Um homem que vê apenas as pessoas como ferramentas, que parecia que nem estava ligando para o seu filho, e só encontra o Shinji novamente depois que precisa dele. Onde está essa gentileza do Gendo? E aí, esse é o ponto. Não são apenas os sentimentos que o Gendo costuma esconder. Existem muitas razões diferentes que podemos nos esforçar para esconder ou disfarçar uma dor emocional. E, geralmente, esse comportamento de esconder uma dor emocional e não revelar ela está bem relacionado ao medo. A emoção, ela tem um valor. Se você a escondê-la, ela tende a aparecer em outras situações. Por quê? A inibição dos sentimentos vem com um custo. Imagina assim, se a função da emoção é comunicar pra gente uma necessidade nossa, quando você esconde a emoção, significa que ela não serviu à sua função e há boas razões para acreditar que ela tem o seu potencial e continuará a existir no fundo da sua consciência, como se fosse de fato um negócio inacabado. Só que homens e mulheres costumam se diferenciar bastante nesse termo, obviamente não generalizando. Enquanto os homens têm uma dificuldade maior de expor o que estão sentindo, afinal somos treinados para isso desde criança, a não demonstrar emoções, a esconder nossos sentimentos mais pesados, a tentar lidar com eles sem precisar mostrar para ninguém. As mulheres têm uma vantagem de poderem expressar mais suas emoções, o que permitiu, obviamente, elas a lidarem melhor com essas questões, lidar melhor emocionalmente com as pessoas e com as relações, diferentemente dos homens. O pesquisador Scott Carroll fala que a parte complicada é que os homens são criados para esconder seus sentimentos e não deixar você saber se você os machuca. Quanto pior a dor, mais eles têm que escondê-la. E é por isso que muitos estudos vão indicar que o homem tende a levar mais tempo para superar, por exemplo, um término de relacionamento. Enquanto as mulheres choram e expressam e vivem essa dor, o homem costuma colocar tudo isso para debaixo do tapete e acaba depois se pegando ali meses ou anos depois, ainda tendo que lidar com aquela situação. Mas o que o Gendo escondia? Gendo era parecido com Shinji, mais quieto, introvertido, alguém que tinha um comportamento diferente dos outros, se isolava das pessoas e temia criar vínculos. Por isso, a grande companhia eram os livros, o conhecimento e a música. Quem não se identificou, né? E esse comportamento não era muito bem visto pelas outras pessoas. Ou seja, o isolamento dele não é por nada. E geralmente é o que quase sempre acontece com pessoas que têm uma dificuldade em criar vínculos. Esse medo vem de experiências passadas, de experiências que não deram certo e as pessoas estão se preservando, não querem sofrer. Então, ele ali fala que naquele mundo de leitura e introspecção não existiam medos, julgamentos, traições e nem decepções. Nesse momento, vemos claramente o quanto o Gendo não queria sentir a dor. E a maneira que ele encontra pra fazer isso é fugindo dela. Até o dia que ele conhece a Yui. Ele fala que foi o único momento na vida dele que alguém gostou dele pelo que ele era. Com ela, ele poderia ser ele mesmo, sem precisar fingir que era alguém diferente. Ela mostrou uma nova realidade para ele que ele acreditava que não poderia existir. Tanto que a única vez que vemos ele mostrar uma expressão de felicidade, de alegria no anime, é quando ele conversa com Kozo sobre ele ter mudado o nome dele para o sobrenome dela, logo após se casar. E é por isso que a morte dela depois causa um impacto absurdo nele. E é depois da morte dela que até aquele momento que ele tinha de solidão que reconfortava ele,
ele agora trazia angústia, porque ele tinha se acostumado com a ideia de ter ela e de não precisar ficar sozinho. Naquele momento ele quer ela de volta e acaba não conseguindo lidar com a perda. E ao invés de enfrentar e sofrer com essa perda, ele tenta esquecer aquilo de alguma forma. Há um número infinito de maneiras ou vícios que podemos recorrer para que não sintamos nossos sentimentos. Alimentos, medicamentos prescritos, relacionamentos aleatórios, dominar o mundo, né, Gendo? Tudo isso para manter a gente ocupado, para não ter que pensar naquilo. O Gendo canaliza tudo isso em um único objetivo: se encontrar com a Yui novamente. Ele abre mão de toda a sua vida, basicamente, em prol desse objetivo. Às vezes, para não sentirmos nossos sentimentos, tentamos nos distrair. Recorremos a esses vícios porque eles funcionam. Eles desligam a dor temporariamente. Agora, por que isso aconteceu com Gendo? Tanto ele quanto o Shinji adotam crenças profundas de que eles não são dignos de amor, a chamada crença de desamor. E a obsessão do Gendo com a Yui se baseia no fato de que ele acredita que ela é a única pessoa que poderia amá-lo. Ou seja, a autoestima do Gendo se baseava na validação de uma outra pessoa, que era a Yui. Quando nos sentimos mal amados, nossa mente inventa uma história sobre como somos inamáveis, preenchendo detalhes sobre nossos supostos defeitos. Não ser atraente o suficiente, não ser inteligente o suficiente, não ser interessante o suficiente, não ser profissionalmente realizado o suficiente. Gendo acreditava que ninguém poderia amar ele. Pensa só, o Gendo ele substitui a primeira Rei pela segunda, ele substitui a Naoko pela Hitsuko, mas a única insubstituível para ele era a Yui. Isso fez ele perder várias coisas. Afetou, por exemplo, a sua relação com o seu filho. O Gendo ele assume que se convenceu de que teria que ficar distante do Shinji. Então, ao invés de lidar com a dor e lidar com o seu filho, ele resolveu se distanciar de tudo, porque ele não queria sofrer. Quando questionamos nossa própria crença e olhamos mais profundamente para ver o que ela é de verdade, a gente abre nossa mente, a gente abre o nosso mundo, o que pode nos ajudar no processo de colocar a responsabilidade onde ela realmente pertence. Se cavarmos a fundo, a crença de desamor é basicamente irracional. O Gendo poderia pensar, mas se a Yui dentro de um grupo de pessoas que eu já convivi na vida, que não dá nem 0,1% da população, me encontrou e me amou, nos outros 99,9% deva existir alguém que faça o mesmo. Só que ele não viu por esse lado. Ele se apegou a apenas essa demonstração de afeto que ele teve com ela e não se abriu a novas perspectivas de ser amado. E é aí que entra a instrumentalização humana de Evangelion. Tá, como que funciona esse projeto? Ele foi projetado pela organização Silly e que tem como objetivo reunir todos os seres humanos em um só, como se fosse uma espécie de fusão. Todo mundo seria parte de um todo, de uma só unidade. Ninguém teria individualidade, por exemplo. Isso teria algumas consequências. O sofrimento, por exemplo, acabaria, porque todas as experiências negativas, aprendizados de todo mundo ficaria unido, ficaria único, como se fosse uma unidade. Ou seja, não existiriam teoricamente mais questões emocionais a serem trabalhadas. Ou seja, não existiria mais dor, sofrimento, nem tristeza. E isso por si só já fazia total sentido pro Gendo. Só que o grande objetivo dele com isso era se encontrar novamente com a Yui. Depois que a Rei o rejeita e deixa o projeto de instrumentalidade humana nas mãos do Shinji, Gendo ali se abre pela primeira vez. Ele confessa pra Yui que se distanciou porque na visão dele, sua presença machucaria o Shinji. E por isso que ele escolheu não fazer nada sobre isso. E essa cena meio que revelou um pouco quanto ele agiu por egoísmo e o quanto ele sabe disso. E mais ainda, mostra o tanto que ele não tinha confiança de ser um pai. Ele acaba revelando também que acreditava que não poderia ter o amor de ninguém e que ficou com medo de prejudicar a vida do Shinji. O criador de Evangelho, Hideaki Anno, que fez o personagem Shinji bastante inspirado nele, fala que no decorrer da série acabou se identificando mais com Gendo do que com o próprio Shinji. E é nesse último filme que finalmente temos esse diálogo mais concreto entre pai e filho, onde o Shinji entende o seu pai e fala que o sofrimento do Gendo é porque ele não conseguia aceitar sua própria fraqueza. No livro Sentimento Crítico, do psicólogo suíço Rolf Heber, ele mostra como suprimir sentimentos negativos e suprimir pensamentos, como esse ato pode ter o efeito oposto do desejado. Foi observado que níveis mais elevados de supressão de pensamentos depressivos durante um período de 4 a 6 semanas foram associados à piora de sintomas depressivos. Essas descobertas e muitas outras sugerem que suprimir emoções não é apenas caro, mas totalmente ineficaz. E as consequências disso a gente viu em Evangelion, tanto no Gendo quanto nas pessoas que conviveram com ele. Essa é a grande lição entre o relacionamento entre o Gendo e o Shinji. No fundo, eles não se odeiam. O bloqueio que os dois acabam criando ao redor de si mesmos comprometeu a relação entre os dois. E eles acabaram não lidando muito bem com essas feridas emocionais. Até que no final, o Gendo percebe que ele era igual ao Shinji. Ou seja, no fim, os dois fugiam. E o tanto que ele procurava na Yui, ele ficou tão obcecado pela Yui, por aquele afeto que não era mais presente, e acabou esquecendo de quem estava ali na frente dele, seu filho. Gendo poderia ter se permitido a lidar com a dor, pois existe uma grande correlação entre o sofrimento que experimentamos e a quantidade de crescimento que experimentamos. E essa é a grande reflexão desse personagem. Aceite suas fraquezas, porque quando falamos de sentimentos, o que você resiste, persiste. Curta, se inscreva e compartilhe. É apenas o começo.